Podemos sentar um instante. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia e queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje chegamos ao 33º domingo do tempo comum. Nós poderíamos dizer que é o penúltimo domingo deste tempo, porque domingo que vem nós celebramos a solenidade de Cristo Rei e é o último domingo deste ano litúrgico do tempo comum, o ano C que nós estamos, e aí vamos iniciar no dia 27 de novembro o tempo do Advento. E a liturgia de hoje, às vésperas de fechar as portas desse ano, nos traz na primeira leitura da profecia de Malaquias sobre a justiça de Deus, que é a justiça que vai recair sobre os homens. E à espera deste dia da justiça, à espera deste derramamento, ela não pode nos atormentar, ela não pode tirar a nossa paz. Muitas pessoas ficam preocupadas com aquilo que vai acontecer neste dia, como que vai ser o fim do mundo, como que vai ser o final dos tempos. E esta profecia vem dizer para nós, cristãos que somos, não devemos de forma alguma ficar desesperados, ficar atormentados, perder o sono por causa destas coisas. Assim também, nesta mesma linha, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele vai dizer justamente sobre a ociosidade de muitas pessoas que estavam vivendo às custas de outros, ou seja, se tornando um fardo pesado, e ele até usa uma frase interessante, né? Quem não quiser trabalhar, não vai comer. Vocês têm que trabalhar em casa, senão não vai comer. Tem que ajudar em casa, né? Como diz assim, nós estamos aqui diante de uma preocupação, porque ele diz assim, eu dou o exemplo para vocês. Porque ele fazia tendas, e ele vendia para poder sustentar e não se tornar um peso para a comunidade, para não ser chamado de vadio. Então, ele chama justamente a atenção para que nós também, e ele usa também uma outra expressão interessante. Tem muita gente ocupada demais em não fazer nada. Às vezes eu fico pensando, né? Quem seriam essas pessoas hoje que estão tão ocupadas, mas não estão fazendo nada? Eu já sei algumas delas. Aquelas que ficam o dia inteiro no celular. Sai do Zap, entra no Facebook, sai do Facebook, entra no Twitter, sai do Twitter, vai para o Instagram, sai do Instagram, vai para o YouTube e fica rodando. E se deixar, fica 2, 3, 4 horas, ou seja, estão ocupadas demais, não fazendo absolutamente nada. Enquanto isso, tem um serviço para fazer e não faz. Então, esta leitura, para nós, ela é muito atual. Devemos saber aproveitar o tempo. O Evangelho, Jesus vai dizer uma coisa. Muitas pessoas vão usar o seu nome para dizer o fim do mundo está próximo. Aliás, nós já tivemos pessoas que marcou data, marcou horário para o mundo acabar, né? E é interessante porque Jesus diz, não sigais estas pessoas, não vá atrás destas coisas, né? E Jesus vai dizer, guerras, tumultos, terremoto, fome, peste, fenômeno no céu, perseguição, todas essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim, diz Jesus. E se nós olharmos ao longo da história, né? Vocês imaginam quem estava lá em 1917, quando começou a Primeira Guerra Mundial, 16, 17, eles deviam pensar, o mundo está acabando agora. Porque foi a primeira guerra que se utilizou aviões. Então, quer dizer, o mundo está acabando. Não, não acabou. Ora, já passam mais de 100 anos. Né? Então, assim, Jesus está dizendo, chuva de granizo, de pedra, trovão, isto sempre nós tivemos desde que o mundo é mundo. Então, a gente não precisa ficar fazendo elucubração mental, né, de achar que porque deu um trovão mais forte, é o mundo que está acabando. Né? Jesus diz, quando perguntaram para ele, quando era o fim, vocês lembram o que Jesus diz no Evangelho? Ele diz, somente o Pai sabe, ninguém mais sabe, só o Pai. Então, vamos viver a nossa vida tranquila, e aí não temos que preocupar, se nós estivermos corretamente trabalhando, feliz aquele que for encontrado trabalhando, rezando neste dia. Então vamos continuar nossa vida normal, sem ficar preocupado com essas coisas.
Para vocês crianças, eu lembro uma coisa interessante, né? Não sei se alguns mais antigos aqui, como o padre lembrava aí, o pessoal da terceira idade vai lembrar disso, né? Quando eu era pequeno, a gente morava lá na roça, e quando começava o céu se fechar e trovejar, a minha mãe colocava nós todos embaixo da mesa, né? Vocês não lembram disso não, né? Ficava embaixo da mesa para proteger, né? E ela pegava aqueles ramos que usava no domingo de Ramos, na procissão, e ela queimava aquele ramo e começava a rezar para afastar a tempestade. Então, vocês imaginem, quer dizer, nós criancinhas ali embaixo da mesa, para nós o mundo ia acabar. Nós não vai sair mais debaixo dessa mesa, né? Então a gente precisa entender que não podemos ter esse tipo de pensamento. E às vezes mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, eu não lembro o ano, se foi 69 ou 70, eu estava na escola de manhã, e lá tinha aqueles professores que não acreditam em Deus, que são ateus, e até zombam da nossa fé, e eu não esqueço nunca deste dia, porque a minha cidade era toda sem asfalto, né? E por volta das 10h30, o céu se encobriu de nuvens carregadas e muito escuras. Escureceu tanto que as luzes da rua se acenderam, de tão escuro que ficou, como se fosse uma noite. E nós estávamos na sala de aula, a professora começou a ficar com medo, começou a ventar, e aquele vento fez aquela poeira toda vermelha encobrir o céu, a gente não enxergava nada, e de repente começou a trovejar, e relâmpago para lá, e relâmpago para cá, e começou a ventar muito forte. Eu sei que aqueles professores ateus começaram a rezar o Pai Nosso conosco. E aí depois eu lembro que poste caiu, os fios soltando fogo. Para nós, falava assim, não vou ver minha mãe mais, o mundo acabou. E não acabou. A chuva veio, a poeira baixou, o estrago ficou, é claro, mas são fenômenos naturais que sempre aconteceram. Então Jesus hoje no Evangelho está chamando a atenção que todos nós, na força de discípulos missionários, não devemos nos iludir com falsos profetas. Não devemos esmorecer a nossa fé, seguir firme. Afinal de contas, a nossa esperança é justamente o encontro final com Jesus Cristo, para podermos participar com Ele no céu da vida eterna. E nós também não devemos imaginar e fazer a comparação, que a gente pensa assim, a justiça de Deus é igual à justiça dos homens. Não é. Senão nós estaríamos perdidos. Se a justiça de Deus fosse igual à justiça humana, coitadinho de nós, né? Porque a justiça humana é falha, ela é tendenciosa, a justiça humana é corrupta, a justiça humana faz acepção de pessoas, ela privilegia uns, ela em detrimento de outros. A de Deus não. A justiça de Deus é a justiça para todos. Deus trata todos como filho. E a gente sempre lembra que Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então, diante de tudo isso, chamo a atenção para dois grupos, né, que nessas ocasiões aparecem, né? O grupo dos fanáticos, que só prega coisa ruim, que só prega desgraça, que nada está bom, que esse mundo não tem mais jeito, que nada vai melhorar, que não adianta a gente fazer mais nada. E aí, quer dizer, as pessoas param de acreditar umas nas outras, as pessoas param de lutar, porque os decepcionados vão com essa teoria de quanto pior, melhor. E aí tem um outro grupo que são os decepcionados. Os decepcionados são aqueles que perderam a esperança. E nós, como cristãos, não podemos perder a nossa esperança em Cristo Jesus. Tudo que Jesus prometeu, tudo que as profecias falaram, nós vimos grande parte se cumprir. Por que teríamos que duvidar que o que ainda resta ser cumprido não será cumprido? Vai sim ser cumprido. Em Jesus Cristo nós cremos. A palavra de Deus prometeu que Ele seria encarnado, a palavra de Deus prometeu que Ele nasceria, Ele nasceu, que Ele seria preso, perseguido, incompreendido, que Ele seria crucificado, morto, que Ele ressuscitaria, e todas estas coisas já aconteceram. Então, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus, que nós vamos refletir no Advento, a primeira já aconteceu, é a nossa esperança. Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja. Mas
Não fiquem preocupados com dia, com hora, esqueçam essas coisas. Apenas vivam esta esperança. Depois, eu quero dizer também, um cristão que se compromete, um cristão comprometido, o nosso batismo nos chama a isso. Todos nós somos chamados à santidade. Mas não esqueçamos de que todos nós somos pecadores. A gente até diz às vezes, né, na igreja, parece que tem 99% de pecadores e 1% de mentirosos, que são aqueles que dizem que não tem pecado. Todos nós temos. Nós já nascemos com a marca do pecado original, que é apagada pelo nosso batismo. Mas depois, por causa da corrupção da carne, a gente peca. E a gente, toda vez que peca, deve procurar o sacerdote para se confessar e voltar a estar em estado de graça. Guardemos isso em nossos corações. E por fim, eu lembro que a nossa igreja hoje, no mundo inteiro, celebra o 6º Dia Mundial dos Pobres. E o tema desse ano, Jesus Cristo se fez pobre por vós. O Papa diz no documento, numa mensagem que ele faz, no caso dos pobres, não servem retóricas. É preciso arregaçar as mangas e pôr em prática a fé. O que o Papa está querendo dizer? Fazer discurso sobre pobre é muito bonito. Vai na televisão, no YouTube, nas redes sociais e fala da pobreza, e fala dos pobres. Tem gente que até chora, mas o Papa está dizendo na mensagem dele, é preciso arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Não basta falar, é preciso fazer, colocando a mão nas massas, sem se tornar indiferente. Esta mensagem do Papa está dizendo, muitas pessoas cristãs, católicas, vivem indiferente, como se o pobre não existisse, ou até vira o rosto quando vê que vai cruzar com o pobre, muda de rua. Isto é uma esperança míope. E aí, que foi colocado na mensagem do ano passado, eu faço questão de repetir, uma frase de um papa chamado Primo Mazzolari, de 1949, 73 anos tem essa frase. E ele dizia o seguinte, em relação aos pobres, gostaria que não me perguntassem quantos pobres existem. Eu nunca contei os pobres, porque pobre não foi feito para ser contado. Pobre foi feito para ser abraçado e amado. Olha que mensagem bonita. E a gente encerra. Eu gostaria que ficássemos em pé, cantar com o pessoal da música um trechinho desta canção do Padre Zezinho, porque fala muito da indiferença que nós fazemos com os pobres. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja, Jesus Cristo está sem casa e dorme pela beira das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.